Adriano traz para nós aí o presidente Lula se manifestando sobre alimento, dólar e Banco Central. Isso. Lula acredita a inflação dos alimentos à alta do dólar. O presidente disse que Arapuca foi deixada pelo ex-presidente do Banco Central. Amadeu... Vamos ver? Vamos lá. O problema sério é o seguinte: nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. Então, ao invés de a gente ficar discutindo macroeconomia, a gente tem que discutir microeconomia, porque é ela que faz a coisa acontecer. Um cidadão que pega $1 bilhão emprestado, nem sempre ele investe no ano seguinte. Agora, o cidadão que pega 10 conto, ele vai investir. O cidadão que ganha R$1.000, ele vai para o supermercado comprar o que comer. É isso que movimenta a economia. E é isso que nós estamos fazendo, sem esquecer de que também nós precisamos financiar os grandes para que a macroeconomia cresça. Bom, Amadeu, essa fala do presidente Lula foi durante a entrevista às rádios da Bahia, e ele está falando aí que esse problema já vem da gestão passada do Banco Central, né? Roberto Campos Neto. Ele disse que ele já deixou essa arapuca aí, que agora ele pretende, né, resolver esse problema da inflação, que afeta diretamente na alta dos alimentos. Ainda na semana passada, ele tinha dito que deve se reunir com setores produtivos para que realmente o preço dos alimentos consiga, de fato, baixar para chegar na mesa do cidadão. Tem razão o presidente, professor? Tem. E observe, Amadeu, aquilo que nós falamos tanto da necessidade de comunicação mudou, hein? Mudou radicalmente. Em 10 dias, nós estamos vivendo um outro mundo no campo da comunicação. Já vimos ontem, inclusive, né? E agora estamos vendo hoje. E esse tipo de comunicação, ele é essencial. Primeiro, para a comunidade a quem ele se dirige, né? No caso, está no estado da Bahia. Mas, como nós sabemos que hoje tudo tem repercussão nacional, inclusive, claro, pelo YouTube, pelas redes sociais, isso acaba esclarecendo, no intuito do governo, olhando o lado do governo, a sua política. Agora, é uma questão complicada, por fim, a combinação de bons resultados macroeconômicos e com o dia a dia da população, que é chamada a questão da microeconomia, da inflação de alimentos, e a tendência é que isso não se resolva a curto prazo, basta ver o preço de alguns produtos, entre outros o café, né? Que é bastante falado, bastante conhecido e algo que marca o consumo no Brasil, né? Então, e tem de ver também os preços internacionais e nacionais de uma série de produtos agrícolas, né? E das carnes, também para ver como compatibilizar, que muitas vezes o preço internacional é superior do que o nacional, e a opção de quem produz, evidentemente, é buscar onde tem melhores preços. Então, como que o governo, e caso isso exista, vai trabalhar em relação a isso. E a questão também dos pequenos e microprodutores e da chamada agricultura familiar, como combinar o agronegócio com a agricultura familiar, né? E esse é um desafio que passa pelo ministério do ministro Paulo Teixeira, que está sendo muito questionada a sua ação naquele ministério, né? Então, Marta. Amadeu, o presidente Lula, pelas últimas falas que a gente pôde acompanhar a respeito de taxa, Selic, economia, ele tem mudado o tom. Normalmente, quando ele se refere agora ao novo aumento na taxa de juros, ele já está tomando um discurso mais brando, que não, as coisas têm que acontecer assim para depois tudo se ajeitar, tudo se arrumar. E a gente vê que essa crítica pontual à antiga gestão de Roberto Campos Neto, ela é bem diferente, ela é muito mais dura, muito mais enfática. Isso eu estou falando sobre o posicionamento do presidente Lula com relação ao Banco Central, mas a gente tem aí uma série de outros problemas econômicos, eu diria, que não se limita só, na minha visão, à taxa de juros, ao Banco Selic. A gente tem outras situações dentro do próprio governo, dentro dos próprios projetos e planos econômicos do governo que também estão um pouco empacadas, eu diria. Tem que andar melhor a máquina, né? Sim.
E aí, Amadeu, isso acaba fazendo, consequentemente, com que outros cenários se compliquem ainda mais, como é o preço dos alimentos, como é a situação do preço dos alimentos que está muito alta, a inflação aí atingindo níveis que não eram esperados e a população sempre sofrendo mais. Então, o governo tem que alinhar não só discurso com o Banco Central, mas também com as políticas públicas e com outros cenários aí para que as coisas andem. Bem, agora, só para fechar aqui com vocês, o tema Lula, o professor destacou que mudou. Desde que entrou o Sidônio, tudo mudou, tal, teve episódio do boné, agora o Lula tá mais falante, mas mudou foi para melhor, Ari? Isso vai se refletir em popularidade na sua visão? Mudou para melhor, ele está mais assertivo, inclusive, nas falas, está adotando aquele tom mais didático do pai Lula, falando ao seu eleitorado, sobretudo o eleitorado mais vulnerável. E a expectativa, sim, é de que surta o efeito esperado, que a aprovação volte a superar com larga margem a desaprovação. E você viu que ele falou ali de questão cambial, que é um assunto árido para o cidadão comum, mas ele se esforçou ao máximo para explicar basicamente que é o seguinte: quando você aumenta o juro, você encarece a inflação, o dólar, e o dólar encarece os combustíveis, que encarece a comida. Então, ele está usando uma linguagem também mais acessível, mais didática. Tentando fazer chegar no público dele, né? Olha só, o carnaval chegou.